Bom, dois elementos químicos, A e B, apresentam números atômicos iguais a 13 e 16, respectivamente. Ao reagir entre si, eles formam um composto iônico do tipo. Vamos lá. Se a gente for recorrendo aqui à tabela periódica, elemento químico com número atômico 13 e elemento químico com número atômico 16, eles vão corresponder aqui, ó, respectivamente, aos elementos alumínio, Al, e enxofre, simbolizado pela letra S maiúscula aqui, certo? O alumínio encontra-se na família 13 da classificação periódica e o enxofre ele encontra-se na família 16 da tabela periódica. Então, olha só, ele quer saber aqui, no caso, a questão, o comando da questão, né, nos pede qual que seria possivelmente, né, a fórmula química do composto iônico formado por esses dois elementos, né? Alumínio, no caso, ele é um metal, certo? Então, nós sabemos que os metais eles apresentam baixa afinidade eletrônica, né? Ou seja, baixa, né, tendência, né, em receber elétrons, enquanto que o enxofre é o oposto. Ele apresenta, né, uma alta afinidade eletrônica. Ele é, no caso, classificado como ametal, né, posicionado lá na família 16. Bacana? Então, olha só. Vamos colocar aqui, ó, as distribuições eletrônicas, né, para o alumínio, ok? E para o enxofre, né? O alumínio possui 13 prótons em seu núcleo e 13 elétrons distribuídos ao longo dos seus níveis, certo? E subníveis. Então, distribuição eletrônica para o alumínio, seguindo lá o nosso diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. É isso? Até o 3s2 aqui, ó, nós temos 12 elétrons. Como são 13 elétrons ao todo, já que o alumínio apresenta número atômico A3, né? Então, no caso, nós teremos somente um elétron no subnível P, né? Para o enxofre, nós temos a seguinte distribuição. 1s2, lembrando que o enxofre apresenta número atômico igual a 16, ou seja, ele apresenta 16 elétrons e 16 prótons. 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4, né? Veja bem, ambos os elementos químicos, alumínio e enxofre, estão posicionados no terceiro período da tabela, certo? Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Mesma coisa aqui para o enxofre. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, certo? No caso do alumínio, ele apresenta aqui, ele possui ao todo 3 elétrons de valência, tanto é que ele está lá posicionado na família 13, ou antiga 3A, né? E o enxofre, ele possui 6 elétrons em seu nível de valência. Bacana, 4 com 2, certo? Tanto é que ele está posicionado na família 16, ou antiga 6A. Bacana? Então, olha só, o alumínio, como ele é um metal, ele apresenta baixa afinidade por elétrons. Olha só, baixa, no caso, afinidade eletrônica. Já o enxofre, ele possui alta afinidade eletrônica, ele é um ametal, certo? Então, alta afinidade. Como o enxofre apresenta alta afinidade eletrônica, então ele apresenta também uma tendência, né, em receber elétrons, enquanto que o alumínio é o contrário, ele apresenta uma tendência maior em perder ou ceder elétrons, certo? Como o alumínio possui 3 elétrons em sua camada de valência, então esses 3 elétrons, né, a tendência deles é eles saírem da eletrosfera do alumínio, formando aí o alumínio 3+, enquanto que o enxofre, como ele apresenta 6 elétrons na camada de valência, se a gente pegar o modelo do octeto, certo? Ele pode receber mais 2 elétrons, adquirir ali a estabilidade dele, certo? E formar o ânion enxofre 2-, certo? Qual que vai ser o composto iônico estável formado aí pela junção desses dois íons, né? A gente pode pegar aqui, ó, né, e fazer a troca das cargas, né, virando aí coeficientes e compondo a forma química do elemento, da substância. Então, olha só, o 3 vai virar coeficiente do enxofre, enquanto que o 2 vai virar coeficiente do alumínio. A fórmula química do composto iônico seria Al2S3, ok? Então, olha só, ele simbolizou, no caso desses elementos anunciados, pelas letras A e B, né? A, no caso, seria o alumínio, elemento químico com número atômico 13, e B seria o enxofre, elemento químico com número atômico 16, certo? Então, a fórmula genérica aqui seria A2B3, certo? Seria a fórmula química do composto aí, formado pela junção dos elementos A e B, formando aí cátion e ânion, certo? Então, a resposta da nossa questão vai ser a letra D.